1. Estudos para concursos, Tribunal de Contas, Contabilidade. Quer dizer, sobre noções de orçamento público. Sobre ciclo orçamentário e elaboração de propostas, estudos de aprovação, de execução e controle e avaliação da execução orçamentária. Daí tem o ciclo orçamentário, daí tem as coisas da Constituição, depois fala um pouco da Plano Plurianual, PPA, de 4 anos, a lei de LDO, aí a LOA, são praticamente as leis orçamentárias. Todas as leis orçamentárias tem que ler. Depois disso conteúdo básico, tem um treco de elaboração, um treco de apreciação, aprovação, sanção e publicação, um treco de execução das leis orçamentárias, um treco de controle e avaliação, né, os tribunais de contas. E, por fim, tem o processo orçamentário. O processo orçamentário é composto das seguintes etapas. Tem o processo e depois tem as etapas, para terminar. Então vamos ler. Ciclo orçamentário. A CF determina a elaboração do orçamento com base em 3 leis ordinárias. O Plano Plurianual, PPA, é a cada 4 anos. A Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, anualmente, 1 ano, e a Lei Orçamentária Anual, ou LOA. O principal é a Lei LDO, né? Que cria certos. Visando fortalecer a interligação dos processos de planejamento de orçamento e alocação de recursos, a CF exigiu que o PPA, o LDO e a LOA fossem articulados independentemente interdependentes e compatíveis. A LDO recebeu a função de unir o PPA e a LOA. Por isso, a LDO pode ser considerada um esqueleto da Lei Orçamentária Anual. Estabelece anualmente a estrutura para a elaboração do orçamento. Por sua vez, a própria elaboração da LDO deve obedecer aos princípios PPA, aos princípios da PPA, o Plano Plurianual. Enfim, a Constituição determina que a elaboração do LDO ocorre à luz das diretrizes fixadas na PPA, pelo artigo 66 da CF, parágrafo 4. Essa mesma orientação vale para a elaboração da LOA, que está no artigo 165, parágrafo 7 e 166, parágrafo 3, inciso 1. O ciclo orçamentário tem início com a elaboração de proposta do Plano Plurianual, PPA, pelo Poder Executivo, sendo que este acontece no primeiro ano de governo do presidente, governador ou prefeito recém-possado ou reeleito. O ciclo orçamentário é um conjunto de fases que compreendem atividades típicas de orçamento público de sua elaboração até etapas posteriores à sua execução. Para a realização desse processo devem ser cumpridas as seguintes etapas. 5 etapas: elaboração, apreciação, execução, controle e avaliação. Elaboração, apreciação, aprovação, sanção e publicação, que é ver a legitimidade e a legalidade. Elaboração é o pensar, a execução é o fazer, o controle é o auditorias, né, o Tribunal de Contas, é o controle externo, e a avaliação é se funcionou. Tipo, porque se eles fazem planos lá e tentam fazer eles, mas eles não foram eficientes, você vai repetir isso no próximo ano? Não faz sentido repetir as coisas que deram errado, certo? Né? É aquela coisa, né? Fazer a mesma coisas que dão errado repetidamente não é nenhum aprendizado. Daí aqui tem todas as coisinhas básicas que eu falei. Tem aqui uma elaboração mais desses conteúdos. Primeiro, elaboração. 1. Elaboração. Fase que compete ao Poder Executivo, com o qual realiza estudos para a preparação dos projetos de leis orçamentárias, que são PPA, LDO e a LOA. Entre os parâmetros que se deve utilizar nesta fase, também conhecida como pré-proposta, destacamos parâmetros A. Daí tem 3 parâmetros: P1, P2 e P3. O primeiro parâmetro é a análise histórica da execução orçamentária, ou seja, saber o que, como e quando se gastou. O parâmetro 12 é a quantificação dos gastos, recursos e estabelecimentos de limites, verificar o LRF, a lei de Reserva Federal. Droga, eu tenho certeza que eu estudei já LRF, mas esqueci a droga que era. Bom, assim, você tem que saber como vai usar e depois saber quanto dá para usar. Depois, o terceiro parâmetro é a compatibilização.
os programas e ajustes dos gastos, adequação do planejamento aos gastos. Ou seja, tem que fazer o plano que cabe no gasto que dá para gastar. Quando falamos em ciclo orçamentário, precisamos nos lembrar de que este é maior que o exercício financeiro em si, pois o ciclo contém uma fase exatamente essa que estamos analisando nesses momentos que ocorre antes que se inicie o exercício financeiro e após o exercício temos as fases de controle e avaliação. Depois disso, sobre a apreciação. 2. Apreciação, aprovação, sanção e publicação. Considerando que o orçamento em sentido formal é uma lei, essa fase trata do próprio processo legislativo. Inicialmente, a proposta é recebida pela Comissão Mista Permanente do Orçamento, a qual cabe emitir um parecer sobre o mesmo. A segunda é a proposta apreciada pelas duas casas do Congresso Nacional. Nesta fase, ocorrem discussões, emendas e finalmente a votação. No terceiro caso, aprovado, o projeto é enviado ao Presidente da República para sanção de publicação no Diário Oficial da União. Observa-se que o Presidente da República poderá propor alterações nos projetos, desde que não tenha sido iniciada a votação pela comissão mista da parte proposta. Por fim, ressalta-se que, ao mesmo depois de votado o orçamento já se tendo iniciado a sua execução, o processo legislativo poderá novamente ser desencadeado em virtude de projeto de lei destinado a solicitar autorizações para a abertura de créditos adicionais. 3. Execução da lei orçamentária. Após a publicação da lei orçamentária, temos o início da fase de execução, que é o próprio processamento de despesas previstas. Ademais, nos termos da LRF, artigo 8, o Poder Executivo deverá, no prazo de 30 dias, publicar o decreto de programação financeira e cronograma de execução mensal e desembolso que tem por objetivos. Os objetivos 1 e 2 estão aqui. 1. Assegurar as unidades orçamentárias em tempo hábil a soma dos recursos necessários para a melhor execução do programa de trabalho. Ou seja, tem que contar quanto você precisa e entregar rapidamente. E manter o objetivo de manter durante o exercício financeiro o equilíbrio entre receita arrecadada e despesa realizada, visando reduzir eventuais insuficiências de recursos. Ou seja, nunca pode faltar dinheiro, por isso que tem que ser controlado os seus gastos. A Secretaria de Orçamento Federal descentraliza as dotações orçamentárias, distribuindo as unidades orçamentárias. A fase de execução tem a exata duração de um ano civil. 4. Controle e avaliation. Trata-se da aferição de acompanhamento por parte dos órgãos dos sistemas de controle interno, Controladoria Geral da União, CGU, e externo, que é o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Da execução das despesas, verifica-se que se os prazos estão sendo cumpridos e os padrões e normas estão sendo respeitados. Durante essa fase, devem ser observados os seguintes princípios. Daí, quantos princípios tem? 4. O princípio da legalidade, o princípio da economicidade, o princípio da correta aplicação de receitas e o princípio de suas renúncias. E esse aqui tem uma interrogação, porque eu não tenho nem ideia, nunca vi esse princípio, em nenhum canto. O controle aqui estudado pode ser realizado nos seguintes momentos. Três momentos, a priori ou prévio. Ou concomitante ao mesmo tempo ou depois. Basicamente, passado, presente e futuro, né? Mas eles colocam esses nomes engraçados. A priori ou prévio, antes da execução desse orçamento, a concomitante durante a execução do orçamento e o posterior ao subsequente após o encerramento do exercício financeiro. Tipo, ver se você não ver se você se encontra aqui depois, né? Ademais, cabe ao gestor público a apresentação da prestação de contas que tem como finalidade apresentar os fatos ocorridos da sua gestão. A avaliação permite a revisão de melhoria do planejamento orçamentário pelo governo, em que são observadas as metas atingidas comparadas aos recursos utilizados. Esse papel atualmente é exercido pela SPIMP. Embora normalmente os concursos cobrem o ciclo orçamentário, considerando 4 fases, conforme vimos no conteúdo, pode acontecer. Segue exemplo de questão a seguir. Esse tema ser cobrado tendo por base o ciclo orçamentário, ampliado, que é o ciclo que tem início com a elaboração do plano plurianual, passando pela lei de diretrizes orçamentárias e culminando com a lei orçamentária anual, constituindo assim 8 fases como descritas. Formulação do planejamento plurianual pelo Executivo. Apreciação e adequação do plano pelo Legislativo. Tem essas fases.
primeira fase é a formulação, a segunda fase é a apreciação, a terceira fase é a proposição de metas, a prioridades para a administração e do política de alocação de recursos pelo executivo. Uhul! Próximas fases. Fase de apreciação, de adequação da LDO pelo Legislativo. Fase de elaboração de propostas do orçamento pelo Executivo. Fase de apreciação, adequação, autorização e execução dos orçamentos aprovados. E fase de avaliação da execução e julgamento das contas. E assim vai para finalmente o último ponto da coisa lá, o processo orçamentário. 5. Processo orçamentário. O processo orçamentário compreende, daí o processo tem 1, 2, 3, 4, 5 carinhas. O processo compreende conjunto de regras e procedimentos dirigidos aos agentes públicos. O processo tem solução de conflitos inerentes de interesse nos diversos planos. O processo interesse políticos relacionados ao processo decisório. O processo em nível de endividamento contra investimentos e crescimento. E o processo de eficiência na alocação orçamentária. Esse é o processo orçamentário. Onde há um orçamento público, há sempre um processo orçamentário, seja numa ditadura ou numa democracia desenvolvida. Porém, eles se revestem de características completamente diferentes. No Brasil, durante o regime militar, por exemplo, o executivo enviava um orçamento para o legislativo, que deveria aprová-lo sem possibilidade de emendas ou maior discussão. Ou seja, eles eram praticamente chantageados a aprovar o treco de gastos que não tinha nada a ver, ou gastos exagerados, e todas as coisas políticas que os carinhas queriam roubar, entende? Sem a menor discussão. Já numa democracia, espera-se que a aprovação do orçamento público gere um jogo de negociação dentro do legislativo e entre este e o executivo. O desenho do processo orçamentário visa justamente aperfeiçoar esse jogo, procurando o máximo possível criar condições para que seus resultados sejam gerados em um ambiente com algumas importantes propriedades. Que as propriedades de legitimidade, simplicidade, efetividade e temporalidade. Ou seja, é legítimo, a lei foi aprovada, com o carinha da lei tem que aprovar o treco visando o bem público. Ou seja, ele vai aprovar a lei que tem um treco de bem público e não tem muitos roubalheira lá não. Depois tem a simplicidade, ou seja, dá para entender a coisa, tipo, quando precisar fazer o controle, vai dar para fazer. Depois tem a efetividade, ele faz o seu trabalho, e a temporalidade, ele só pode durar 1 ano ou 4 anos, dependendo do plano. A caracterização pragmática e detalhada de cada um desses termos variará da sociedade para sociedade, e seu significado conceitua subjacente, entretanto, quanto mais importante, é facilmente inteligível. Legitimidade baseia-se nas noções de transparência, equidade, universalidade, obediência, norma legal, a população acreditando na justeza de prazo e de volume de acordo com os quais são obtidos e alocados os recursos públicos. E a simplicidade objetiva o desenvolvimento da percepção e do pleno entendimento pela população em geral. Esses mecanismos é de importância do processo do orçamentário como um todo. Regras claras e simples são mais compreensíveis. Isto ajuda a criar uma cultura de escolhas objetivas, onde cada indivíduo se torna realmente interessado no acompanhamento do uso de recursos públicos, passando a vigiar e ponderar sobre as ações executivas e do legislativo em uma forma mais exigente. Espera-se um aumento de consciência sobre as vantagens e custos das opções de política traduzidas em verbas pelo orçamento público. E depois tem ainda a efetividade, uma explicação da efetividade e da temporalidade desses processos e propriedades. A efetividade é o tal proprietário visa assegurar que o processo orçamentário ajude o bom funcionamento do Estado, servindo de instrumento e não empecilho em implementação das políticas públicas e legitimidade aprovadas. Temporalidade traduz-se aqui por temporalidade de utilização de processos orçamentários como um dos instrumentos principais de premibilização e sujeição dos gastos públicos e as preferências intertemporais da sociedade. O processo orçamentário deve ser capaz de gerar ano a ano uma sucessão de orçamentos na qual a realização de investimentos possa manter-se a determinação política assim dispuser os focos ao longo prazo. Previamente determinados, no Brasil, a Constituição de 88 tentou fazer isto alocando um certo percentual de despesas para fins específicos, tipo da saúde, para a educação, por exemplo, também,
por exemplo, que houve uma alocação de 18% de recursos tributários para ela. Os detalhes dessa experiência, entretanto, são polêmicos. Ou seja, não dá para saber se deu certo totalmente. Denotamos os 4 pontos acima como pontos cardeais do processo orçamentário porque eles estabelecem um conjunto mínimo de condições ao bom funcionamento da prática orçamentária pública. Tais condições, porém, são necessárias, mas não suficientes. Países com boa estrutura de processo orçamentário podem ou não gerar um bom orçamento público. Todavia, países onde o processo orçamentário não possui uma ou algumas das propriedades acima têm demonstrado em maior ou menor grau menor resiliência na manutenção de desenvolvimento. 6. E assim termina os trecos básicos, do processo orçamentário, as propriedades. Bom, os trecos que falou no começo do ciclo orçamentário para criar elas. Depois disso tem sobre o processo orçamentário é composto das seguintes etapas. Tem conteúdo de etapas aqui, para terminar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etapas. Bonitinhas, para terminar. Algumas não têm explicação. Vamos lá. O processo orçamentário é composto das seguintes etapas. Primeiro, a fixação do resultado fiscal, que é constante dos anexos das metas fiscais do LDO e tem por finalidade garantir a redução gradual da relação de dívida pública com o PIB. O limite de endividamento corresponderá a uma percentual de receita corrente líquida. Ou seja, contabilidade lá, que tem que também estudar para aqui para o Tribunal de Contas. Depois de estabelecida a meta fiscal, inicia-se a ela a elaboração do orçamento com estimativa de receita, possibilitando a seguir fixar o valor da despesa. Previsão ou estimativa de receita. Observarão normas técnicas e legais considerando os efeitos das alterações na legislação e variação do índice de preços, de crescimento econômico ou de qualquer outros fatos relevantes e serão acompanhados de demonstrativos de sua evolução e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Legislação, preço e renda configuram-se como parâmetros fundamentais para estimativas das receitas. Agora o terceiro processo, terceira etapa, cálculo de necessidades de funcionamento. As necessidades são apuradas em 3 etapas, 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. Cada esfera a federação deverá indicar os resultados fiscais pretendidos para o exercício financeiro. E aqui a LDO se referir às duas seguintes. De próxima etapa, não, ainda está na terceira etapa. As seguintes. Daí vamos ver essa coisa que parece que o conteúdo é... Deixa eu ver. Terceira etapa. Necessidades dos entes. Necessidades de dinheirinho dos entes. Aqui. Então é o seguinte. As necessidades de financiamento do setor público são apuradas separadamente pelos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e pelo orçamento de investimento de estatais. A necessidade de financiamento de governo central corresponde ao resultado dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e se expressam por meio do resultado primário e resultado nominal. A soma das necessidades de financiamento do governo central como as das empresas estatais corresponde às necessidades de financiamento da União. O resultado primário de determinada ente representa a diferença entre receitas primárias e receitas de despesas primárias. Receita é receber, despesas é gastar, mais e menos, entende? Bom, receitas primárias, daí eles colocam aqui os exemplos que são considerados. Impostos são, taxas são, contribuições e demais receitas são. Daí ele exclui aqui algumas coisas. Não são receitas primárias. Operações de crédito não são receitas primárias. Receitas de rendimento não são. Receitas de rendimento e aplicações não são receitas primárias. Empréstimos concedidos não são receitas primárias. E privatizações, superávit financeiro não são receitas privadas. Segundo, despesas primárias. Despesas orçamentárias excluindo-se amortizações. Despesas só está falando de despesas orçamentárias, mas depois exclui um monte de coisa. Amortização, juros, encargos de dívida, aquisição de títulos, capital integralizado e concessão de empréstimos. Isso não são despesas primárias. Depois tem um treco aqui explicando o que é um superávit primário. Onde é que estava um superávit primário?
Estava na receita, né? Receita, um superávit primário é igual a uma receita primária menos despesa primária. Ou seja, o que restou, o que sobrou do ano passado? Tipo, se é melhor, é bom quando você consegue fazer todo o seu trabalho e economizou ainda. Aí sobrou um dinheiro para você gastar no próximo ano, entende? Quarta etapa, fixação dos valores para despesas obrigatórias. São despesas obrigatórias das transferências constitucionais, fundos de participação de estados, dos municípios, programas de financiamento do setor produtivo das regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as despesas de pessoal de encargos sociais, benefícios previdenciários, decorrentes de dívidas públicas, contratuais, imobiliários e as relacionadas com sentenças judiciais transitadas em julgado precatórios. Quinta etapa, determinação das limites para despesas discricionárias. Após estimados todas as receitas, considerando-se a meta do resultado primário prevista na LDO e determinadas as despesas obrigatórias que têm seu montante determinado por dispostos legais e constitucionais, o restante destina-se às despesas discricionárias, fixadas em conformidade com disponibilidade de recursos financeiros. Classificam-se como despesas discricionárias as despesas primárias de execução não obrigatórias no âmbito dos três poderes do Ministério Público. Por meio dessas despesas, o governo materializa as políticas setoriais, viabilizando sua plataforma de campanha, pois possui discricionalidade de alocação e a execução de dotações orçamentárias de acordo com suas metas e prioridades. 6. Elaboração dos processos. Sexta etapa, elaboração de processos setoriais. As diversas unidades elaboram simultaneamente as propostas e definem suas programações orçamentárias, estando numa estrutura programática formada pelos programas e suas respectivas ações, projetos, atividades e operações especiais. Após a definição da estrutura programática, é feito um detalhamento da proposta setorial, onde será enviado ao órgão central do sistema de orçamentário para que eles façam os reajustes que serão necessários com os órgãos setoriais do Poder Executivo, decorrentes da revisão de estimativas de receitas e criação de despesas. Tipo, os caras vão lá, gastos para fazer isso, daí os caras vão lá e verificam, olha, não dá para fazer isso porque não vai ter esse dinheiro aqui, né? Exemplo. E para terminar, só tem uma listinha das últimas etapas. A etapa de processo legislativo, ou seja, criar a lei, depois sanciona a lei, depois executa tudo que você planejou e depois faz algumas alterações orçamentárias. E assim termina o conteúdo do ciclo orçamentário.